A paz do Senhor, Juvenis. A paz do Senhor, irmãos. Um bom dia para todos. Que Deus, Glória a Deus, nos abençoe nesse dia maravilhoso que iniciamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Jesus. Mais um domingo aqui ao lado do meu amigo Diácono Fabrício, professor Fabrício. Uma honra aí. Diácono Alan, que é benção. Nós estamos juntos já nessa empreitada. Mais uma aula juntos aí. É benção pura. Última aula, né, do trimestre. Última aula. Glória a Deus, né? Um tema muito bacana, um tema muito... Um tema que o Senhor vai nos dar, acho que, um desenvolver maravilhoso para nós. Glória irmãos. a Deus, vai ser algo muito maravilhoso nesse dia. Que o que Deus tem preparado hoje para vocês, Juvenis, para nós é algo assim, uma palavra do céu, né? Nosso tema de hoje é posso cumprir a vontade dele, né? Muito bom. Então é um tema muito forte, né? E cumprir a vontade de Deus, vocês vão ver que não é algo tão simples assim, né? Mas que no decorrer da aula nós vamos explicar. Vai ser bom. Né? Então, pegue aí a sua revista, pegue aí a sua Bíblia, né? Bíblia. Né? Dá um alô aí no chat, dê um bom dia. Né? E vamos iniciar a nossa aula então com uma oração. Você pode orar para nós, professor Fabrício? Vamos orar, irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã estarmos na Tua presença. Louvamos pela noite que o Senhor nos deu, porque deitamos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E agora por essa aula, que o Senhor venha se fazer presente em todo o proceder dessa aula, avivando os nossos corações, nos renovando e nos ensinando aquilo que o Senhor tem para nós. Sustenta-nos, fica conosco, em todo o proceder dessa aula, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né? Um trimestre muito glorioso, né? Recheado de temas muito importantes, né? Interessante que vocês são privilegiados. Eu fico muito alegre de ter assim. É uma verdade, né? Não é? Olha, se na minha época eu tivesse esse ensinamento num trimestre, eu não tinha cometido alguns erros da vida. Mas assim, são bênção, tá? Vocês são bênção e de ter essas oportunidades de tanto assuntos maravilhosos, né, Diácono Alan? Olha aí. Na primeira aula, primeira aula que foi ele se fez carne por amor a nós. Na segunda aula foi o tema ele foi sacrificado por amor a nós. Na terceira aula foi ele venceu a morte. Essa aula aqui foi forte, maravilhosa. A lição número 4 foi ele pode nos transformar, né? Lição 5 foi a que nós demos, né? Ele tem poder sobre os demônios, aula muito interessante. Lição 6 foi ele tem poder sobre as doenças, né? Lição 7, posso jejuar e orar. Lição 8, posso perdoar e amar, né? Perdoar e amar. É forte isso. Forte, né? Forte. Lição 9, posso purificar o coração. Lição 10, posso ser uma testemunha. Lição 11, posso fazer a diferença. E lição 12, posso viver para a sua glória. E hoje, né, 13, completando o trimestre, lição 13. Posso cumprir a vontade dele. Glória a Deus, né? É a aula que seja nós o nome do Senhor. Vai nos agraciar com essa aula maravilhosa. Que Deus possa nos dar graça, né, professor Fabrício? De transmitir esse ensinamento. É um prazer, sempre grande, estar com os irmãos. Eu fico lisonjeado, muito alegre, saber que nós temos meninos e meninas de Deus maravilhosos e nós vamos estar juntos tentando interagir. Glória a Deus. Tentando falar a linguagem de vocês e aprendendo juntos. Isso é bom. Quando nós vemos dar uma aula, né, a gente não sabe tudo. A gente aprende ensinando, né? E experiências, né? Deus tem experiências. Eu tenho até experiência nessa aula que nós vamos dar hoje para vocês. Experiências com essa aula, com palavra. Eu também tenho uma experiência para contar. Então, vai ser bem isso aí. Vamos ouvir, então. Então, vamos lá? Vamos iniciar. Nosso texto áureo. Você pode ler para nós, já? Vamos lá. Texto áureo. Vamos todos ler. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, Juvenis, tudo bem? Como é que vão? Bom dia! Estamos aqui para fazer a nossa leitura bíblica da última lição do segundo trimestre. E quem está aqui para fazer a leitura bíblica? É claro, it's me. Sabe por quê? Porque o melhor sempre vem por último.
Brincadeiras à parte, é claro, né, que não é verdade isso, temos que ser humildes de coração, mas vamos fazer a nossa leitura, que está em hoje no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te uma alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E agora, vamos voltar para a aula. Agradeço a participação e é nóis. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que nesta aula, né, assim como Pedro, Tiago e João atenderam, né, o chamado ao convite de Jesus, que você, juvenil, também possa atender aí o convite, o chamado que Jesus Cristo tem para a sua vida. Introduzindo aqui a nossa aula, né, com o tema Posso cumprir a vontade dele. Nessa aula nós iremos abordar e explicar, né, o convite de Jesus para nós, né? Assim como nós lemos aqui, Jesus convidou, né, Pedro, Tiago e João para o seguir, né? E esses homens se tornaram discípulos de Jesus, eles aprenderam com Jesus, e esses discípulos se tornaram, né, algum deles apóstolos. É interessante que nós vamos entender, vamos por partes, né? Assim, eu como eu falei com os irmãos que eu tive uma experiência na hora que eu estava lendo a aula, o senhor me visitou nessa aula, porque é um convite. Aí, se você pesquisar o que é convite, é convocação, solicitar a presença. Isso, né, o dicionário quer dizer isso daí. Convite significa convocação, solicitar a presença. É forte isso. Forte. Porque não foi eu que escolhi o Senhor, não foi você que escolheu o Senhor. Não foi o diácono Alan que escolheu o Senhor, mas o Senhor nos convidou. Glória não a Deus. Foi um convite, foi uma convocação, ou foi uma solicitação da presença. Olha que interessante isso, irmãos. O Senhor solicitou a minha presença. Isso é tão forte, sabe por quê? Porque nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Nosso chamado, né? O nosso chamado é forte. Lá em Salmo 39, fala assim: poupa-me até que me tome alento, antes que vá e seja tarde. Então o Senhor me poupou para que eu tivesse hoje a presença de aceitar esse convite. Igual vocês foram poupados para que hoje vocês tivessem uma experiência de aceitar esse convite. Quem privilegiado de nascer no berço evangélico, mas também foi convidado por esse convite. Em algum momento vai ser convidado, vai né? ser, se ou pelo fato de nascer num berço evangélico, ainda tem um processo de passar pela conversão. Da conversão, de trazer uma experiência. Então, o convite do Senhor, Alan, ele é para nós. E só que é o seguinte, o convite do Senhor, ele é todo soberano e com a sua onipresença, onipotência, onisciência, ele podia nos obrigar a alguma coisa. Mas ele não nos obrigou a nada, ele nos convidou. Entendeu? Como ele convidou aqueles homens: olha, vem cá, nós vamos. Vocês querem
É um convite. Se nós vemos o texto da leitura em classe, foi um convite. Todo momento, Vinde após mim, vinde né? após mim. Olha, faz assim, faz assim. O Senhor é muito educado, o Senhor é muito simples. A obra de Deus ela é simplicidade. Quem complica a obra de Deus são os homens. Mas verdade. Deus não tem nenhum tipo de complicação. A obra de Deus quem complica somos nós mesmos. Mas o Senhor tem para nós algo maravilhoso. Mas eu vou dar até um spoiler aqui de como não complicar. Que vai estar na aula, que é o quê? É ouvir e obedecer o convite de Jesus. O convite de Jesus. Né? Que aí nós vamos compreender e discernir a voz de Deus. É isso aí. Amém? Vamos lá. Então, indo lá para o nosso tópico 1, que fala ali, né, o título, o convite de Jesus. Né? 12 homens e um chamado. É interessante que ouvir a voz de Jesus e descobrir o chamado dele para nossas vidas. Foi o que aconteceu ali com os primeiros discípulos, que foram Simão, Pedro, Tiago e João. Né? Eles ouviram a voz de Jesus e, através do milagre, eles descobriram, né, que aquele era o Salvador. Então, eles aceitaram o convite. Né? O mestre ele chamou 12 homens, né, que foram seus primeiros discípulos. Mais tarde, eles foram chamados de apóstolos. Muitos viajaram, pregaram o evangelho de Jesus Cristo, né? Ganharam muitas almas, né, para o reino. E o interessante, né, que cada discípulo ali de Jesus ele tinha uma profissão, né? Pedro era pescador, Mateus, por exemplo, era coletor de impostos, né? E, salvo engano, acho que Lucas era médico. Natanael, acho que era arquiteto ou algo do cada tipo. um tinha as suas funções, né? Cada um tinha os seus afazeres, né? Mas Judas era contador. Pois é, irmãos. Eu confesso, irmãos, que eu fiquei triste agora, porque eu sou contador, mas eu não sou traidor não, tá, irmão? É verdade. Mas todos eles tinham os afazeres deles. Cada um mas tinha interessante é o seguinte: uma característica diferente. Foi feito né? um convite. Exatamente. E o convite você não é obrigado a aceitar o convite. Eu te faço um convite. Você pode dizer sim ou não. Eles tinham total liberdade para dizer sim ou não. Eles tinham as profissões dele. Porque o Senhor fez questão de aparecer a profissão deles, para mostrar para nós que mesmo mediante as nossas profissões, os nossos quereres, a vontade de Deus na nossa vida, ela tem que ser maior. Ela tem que ser prioridade. Se nós quisermos viver algo de Deus, como o nosso pastor tem ensinado, nós precisamos deixar a nossa vontade de lado e viver a vontade dele. O chamado dele é forte. Porque nós não entendemos quando ele chama, mas depois nós vamos entender. Eu tive muitas experiências assim, irmãos. Não entendi no começo. Depois o Senhor lá na frente vai explicar como as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Né? E tem uma coisa nessa passagem que é muito forte, né, no final. Que ele, quando fala assim, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aquela era a profissão deles, eles eram pescadores, né? Eles traziam sustento ali para a família daquele trabalho. Imagine hoje eu chegar e deixar o meu trabalho todo de lado, meu sustento, e seguir a Jesus. Se fosse hoje, né, Jesus viesse hoje, encarnado, e viesse, né, fazer a obra dele, cumprir o ministério dele. É verdade. Missão difícil. Difícil. Né? E não foi diferente para Pedro, Tiago Mas e João. aí eu vou me colocar hoje, como eu falei, vou me colocar na posição de vocês, juvenis hoje. Vocês, estão cursando o ensino médio, alguns cursando já o cursinho de faculdades. Exatamente. Tal, estudando, tudo certo. Temos que fazer uma escolha. E todo momento o mundo é mau. Hoje nós temos a rede social bombardeando vocês em todo momento. Informações de tudo quanto é lado. Muitos prazeres carnais. Muitas coisas em cima de vocês. Né, ofertas pesadas. Mas a decisão de vocês, deixar tudo e servir o Senhor. É forte isso.
você deixar tudo. Vamos lá. Eu gostei daquela moça. Eu gostei daquela menina. Ela tem um olhar bonito, um olhar diferente. Mas você sabe que aquilo não é para você. Você tem que renegar, deixar tudo. Deixar e fazer. Aquele a vontade. rapazinho parece ser educado, uma família boa, né? O pai dele é médico, bem sucedido na vida e gostou de mim. Família rica. Mas olha, Não é o plano de Deus não para é sua o plano vida. de Deus, não é. E aí eu sei que vocês falam assim, vou deixar tudo. E dói. Quando você fala deixar tudo, são coisas que na sua vida, e vai doer. Quando você deixa tudo, entendeu, Alan? Deixar a sua vida formada, deixar um cronograma de vida, uma rotina de vida. E para mudar a sua rotina, para servir o Senhor, é diferente. É isso que o Senhor quer falar. Quando você convida, que Ele convida você, olha, deixa tudo e vem servir. Eu era pescador, levantava de manhã para ir pescar. Levantava de manhã, fazia um cafezinho, tomava um cafezinho, chegava lá na praia, dava uma olhada, puxava o barco, conferia as redes. Agora você vai dizer que você vai ser pescador, mas de quê? De homem. De homens. Agora eu tenho que ler a palavra, eu tenho que aprender com Jesus, aprender com meu lidar mestre, com o ser humano. lidar com pessoas. Lidar com o ser humano, que não é fácil. Lidar com pessoas, é difícil, não é? É muito Nossa, difícil. Deus, Lidar com difícil. vocês, certeza. Vocês na sala de aula de vocês, eu estudei na minha época também. Aí falam assim, mas você estudou, eu tenho 47 anos hoje. Irmãos, colégio é tudo igual. Mudou só as épocas, mas colégio é colégio. É bullying. Hoje é bullying. Na época tinha bullying. Né? Hoje, na minha época, não existia bullying. Era só... Ninguém deixava brincadeira na sala de aula. Apelido. Eu tinha tanto apelido para te falar. Hein? Eu tinha cabelo na época ainda, você tem que ver como é que era. Eu cortava o cabelinho parecendo uma cabelo de cuia. E aí, soltava o cabelinho botadinho assim. Oh, meu Deus. Mas foi assim... São épocas maravilhosas que não voltam, mas passamos igual vocês. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu não tinha o Senhor. Vocês têm o Senhor. Então é o seguinte, é muito prazeroso ter o Senhor e aprender do Senhor e aceitar isso que Ele quer fazer conosco, né? Das escolhas, né? Deixar tudo e seguir Jesus não é uma escolha fácil, irmãos. Não é uma escolha nada fácil, mas é a melhor. É a melhor. Às Glória a vezes, Deus. como o diácono Fabrício relatou aqui, que ele teve experiências mesmo sem entender, mesmo sem compreender qual era o plano de Deus, o que Deus queria com aquilo, né? Ele confiou e obedeceu. E foi a melhor escolha. Você quer ver um negócio que eu vou contar para vocês, irmãos? Uma experiência que eu tive quando eu lembrei dessa experiência aqui agora. Eu era na sala de aula, eu era 5ª série, estudava num colégio chamado Oliveira Castro, ali em Itaquari, embaixo ali. Esses irmãos conhecem alguns lugares ali, eu estava ali. E aí eu lembro que tinha uma moça na minha sala, o nome dela era Rutileia. E aquela menina era crente, moço. Aquela menina era crente, mas crente. E eu não era crente, eu era um cara difícil. Botava para quebrar na sala de aula. Eu era o desencabeçador do negócio. O chefe da bagunça. Nossa, Deus. Eu pegava no pé daquela menina. E aquela menina crente. E eu, quando me converti, eu lembrei daquela menina. Você sabia? Aquela menina é crente. Aquela menina é séria. Aquela menina era da Assembleia de Deus. Testemunho daquela menina. Glória a Deus, Testemunha. Né? Ela não era de Ela bagunça. fez o quê? Ela escolheu seguir Jesus. Ela escolheu seguir o Senhor. Olha assim que interessante. Eu lembrei disso agora, e porque me veio assim, quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente vai lá no passado, né? Da gente, e a gente lembra também disso aí. E assim, que menina espiritual. E assim, a menina me transmitia espiritualidade aquilo, sem falar. Sem falar. Aqui nós vamos falar com vocês, vocês vão pegar na aula que nós vamos falar com vocês. Vamos continuar a aula. Então, irmãos, nosso próximo tópico aqui é conhecendo mais de Deus. Tudo bem, hoje eu ouvi, aceitei o convite, mas e aí? O que é necessário fazer? Conhecer mais de Deus, né? E como se conhece mais Deus? É preciso dedicação, a leitura da palavra, né? Uma vida de oração, para conhecer mais de Deus, porque é na oração que se adquire o quê? Relacionamento. Nós estávamos falando, antes de nós para a aula, nós estávamos falando sobre isso, sobre relacionamento. Eu até falei assim, intimidade. Eu conheço o diácono Alain
e a Alain me conhece. E nós somos amigos, dentro da igreja, fora da igreja somos amigos, ele frequenta meu trabalho, nós tomamos café junto, tal. Existe um pequeno relacionamento que eu conheço o diácono Alain. Mas se eu estreitar os laços com o diácono Alain, ele vir na minha casa, tomar um café da manhã comigo na minha casa, eu tomo um café da manhã na casa dele, eu almoço na casa dele, ele almoça na minha casa. Nós começamos a ter uma parceria, a estreitar, né, uma parceria maior. Eu vou começar a conhecê-lo melhor. Eu vou começar a conhecer o que ele gosta de comer. Os lugares que eu gosto de ir, que eu gosto de vestir. O que ele gosta de vestir. Qual a minha cor favorita. Os louvores que ele gosta de escutar. A mesma coisa comigo. Aí, eu estou dando essa ilustração porque é a mesma coisa com Deus. O Senhor, nós vamos estreitar o laço com o Senhor, é na oração. Como é que o Senhor vai saber do que você gosta se você não falar com Ele? Exatamente. Ah, mas o Senhor sabe da minha... Não, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Mas não para isso. O Senhor quer estreitar em todo momento, se você ler a palavra, o Senhor quer estreitar laços com o homem. Desde o começo, desde o princípio. Ele falou, Adão, onde estás? E Adão vinha a ele conversar com ele. Então, o Senhor quer de nós esse relacionamento. Senhor, conversa com Deus. Vou falar uma coisa aqui Não muito é- forte que eu lembrei agora. Ah, É uma mensagem que eu vi do pastor Hernani, que ele falando bem assim, né, ele usou o exemplo Deus é meu amigo, o Senhor é meu amigo. Aí ele estava a pregação sobre oração e falou, como que você pode dizer que Deus é seu amigo? Quando você ora, quando você tem intimidade com Ele. Porque não tem como você dizer que Deus é seu amigo se você não tem uma vida de oração. Como que, voltando ao exemplo do irmão Bill aqui, deu, como que eu vou dizer que ele é meu amigo se eu não tenho um relacionamento com ele? não tem jeito. Eu não conheço. Entendeu? Então, para conhecer mais de Deus, é preciso relacionamento. E esse relacionamento é o quê? Estreitar É os oração. laços. Estreitar os laços. Você estreita o laço. O que Deus gosta? É ler a palavra. Ó, Deus abomina isso. Deus ama isso. Deus condena aquilo. Deus abençoa isso. Então, eu estou conhecendo. Então, eu estou conversando com Deus. Senhor, eu cometo esse tipo de pecado. Senhor, me perdoa. Senhor, molde-me. Senhor, transforma-me. É igual um relacionamento. É relacionamento. É igual, suponha, eu vou em um lugar e o Alain é meu amigo e ele não gosta de ir naquele lugar. Então, se eu for, o Alain não vai. Se eu não vou lá, não. Então, se ele é meu amigo, não estamos juntos, que não vou, não. É a mesma coisa com Deus. Se nós estamos com o Senhor na nossa vida, nós somos convidados a ir em alguns lugares que não agrada a Ele. Eu vou lá fazer o quê? Eu vou sozinho. Eu vou me expor sozinho. Então, Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu fico vulnerável, não fico? Eu fico vulnerável. Eu fico porque o relacionamento lá aos que eu falei sobre estreitar os laços, sobre estar em intimidade com Ele, em Oséias, que fala assim, conheçamos o Senhor e continuamos em conhecer o Senhor. Então, conhecer Deus Então é viver. contínuo, é sempre. Na palavra que eu vejo, eu acho que na Bíblia, eu sei que os irmãos têm mais tempo que eu, a nível de Bíblia, tem pessoas aqui na igreja que têm um entendimento muito mais vastos, mas em toda a Bíblia que eu já li, eu não vi um homem hoje que tem na palavra, que teve na palavra um relacionamento como Moisés. Moisés era o cara da época dele, né? Simplesmente. Olha, Moisés eu fiquei maravilhado. Moisés falou assim, olha aqui, Moisés casou de novo, e aí Arão e Miriam não gostaram. O Senhor chamou eles para fora e falou assim, olha, com o povo, com vocês, eu trato por meio, né, de profeta, de profecia, mas a Moisés, meu servo, esse eu falo boca a boca. Forte, hein? O que é isso? Vocês pararam para pensar que é isso? A intimidade que ele tinha com Deus, falava com o Senhor face a face. Tanto que tem momentos na palavra que ele repreendeu o Senhor. Porque o Senhor queria destruir todo mundo. Ele falou, Senhor, peraí. Por que o Senhor tirou de lá então? Já que o Senhor ia matar? O que as nações vão falar do Senhor? O Senhor vai matar esse povo? Tirou para matar no deserto? Olha só. Olha a intimidade que ele tinha. É o relacionamento. Então, esse relacionamento que ele está falando conosco, para nós termos conhecido o Senhor, né, Alan? Exatamente. E
quando nós oramos ao Senhor, né, quando temos relacionamentos com o Senhor, nós temos que pedir o quê? Que Ele nos mostre pela palavra o que Ele deseja de nós. Você já teve alguma experiência assim, Diácono Fabrício? Tive muita experiência. Também tive várias, irmãos, várias e várias vezes, quando eu orava o Senhor, às vezes lendo a palavra ali, Ele falava comigo através da palavra, numa passagem que eu entendi o que Ele queria para mim. Né? Assim como foi quando Jesus viu, né, Tiago e João e o chamou. Imediatamente, eles largaram tudo lá, largaram barco, largaram rede. É porque vamos seguir Jesus, esse é o mestre. Eles foram identificados. Esse é o mestre. Eles foram identificados. Ele estava ensinando aqui palavras maravilhosas ao povo. Todo mundo queria estar do lado de Jesus. Ele falou, não, eu quero estar do lado do mestre, esse é o Salvador. Olha o milagre que ele fez aqui. Encheu o barco de peixe, a gente pescou a noite inteira. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele falou, não, vou seguir ele. Lá. Lembra de quando os centuriões foram prendê-lo? Os soldados do sacerdote foram prendê-lo. Que ele falou... E ele chegou lá... Não, que eles foram lá prender e falar assim. Ele falou assim... voltaram, mão vazia. Aí o sumo sacerdote me perguntou, e aí, não prenderam? Por que houve? Olha, não tinha como prender. Nunca ouvimos homem algum falar assim como esse homem. E aí? Quando Jesus falava no barco, aqueles homens foram tocados. Com certeza. Olha, quando o senhor falou assim, Pedro, quando o senhor falou, Pedro, vai lá, lança-te ao mar alto. Pesca de novo, vai lá, joga a rede. Paz. Pedro era simplesmente o profissional da pesca, experiente. Rapaz, eu estou falando de um cara. Igual aquela brincadeira lá, se não tem as manhas, não tenta não, deixa pro profissional. Mas Pedro, não sabia. Esse daí é o mestre. Mas vou obedecer. Sabia. Tá mandando lançar, eu vou lançar. Vou lançar. Então, você mandou lançar, eu vou lançar. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele sentiu no Senhor, esse homem sabe tudo. Exatamente. Esse homem me passou confiança. Esse homem, ele é diferente. Ele é diferente. E o que aconteceu? Um milagre. Ele viu o milagre, né? Não, ele mudou a vida deles. Mudou a vida dele completamente. Mudou a vida deles. Então, querido juvenil, né? Jesus, ele te convida hoje. Assim como ele convidou a Pedro, assim como ele convidou a Tiago e a João, e ele te diz, vinde após mim. Esse convite é para todos nós. Um dia o Diácono Fabrício atendeu esse convite. Se hoje você não atendeu o convite, atenda esse convite. A você que nos visita, que está vendo essa aula, se você ainda não atendeu esse convite é estendido a você hoje. E Jesus te chama e te diz, vinde após mim. E é interessante a frase, vinde após mim, que o nosso próprio bom português já fala, né? Vinde após mim. O que Jesus está dizendo? Que ele vai à frente, nós vamos atrás. Então, ou seja, Jesus, eu estou seguindo esse caminho. E diz para os discípulos, vinde após mim, ou seja, me sigam-me. Eu vou estar na frente, direcionando todas as coisas. Eu vou ensinar, eu vou dizer o que você tem que fazer. A palavra diz que eu tenho que ler as escrituras, que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar. Então, a gente está colocando o Senhor na frente e Ele está nos direcionando com todas as coisas, né? E sempre, a nossa melhor escolha que possamos fazer é essa daí. É escolher o Senhor. Seguir a Jesus. Seguir o Senhor. Glória Não tem outra escolha a fazer. A melhor escolha que possamos fazer é obedecê-lo e fazer escolhas melhores na nossa vida. Glória a Deus. Seguindo aí, então, para o nosso tópico 2, que é ouvir e obedecer ao chamado. Interessante ali que Jesus, né, ele ensinava, ele era o mestre. Ele estava perto do lago ali, como a gente leu na leitura bíblica em classe. Então ele estava ensinando ao povo e todo mundo queria estar ali do lado de Jesus, obviamente, né? Onde Jesus estava, acontecia algo bom. Era um milagre, era alguma coisa, né? Então a palavra dele, né, a autoridade com que ele ministrava a palavra cativava as pessoas, né? Então o mestre ensinava, as pessoas queriam estar junto. Então ele entra no barco de Pedro e fala, afasta um pouquinho. Eu acredito que por ser um lago, né, um lago geralmente ele é dentro de um vale ou algo do tipo, né? E por afastar o barco, a multidão se ajuntou, né? O próprio vento levava a voz de Jesus para que eles pudessem escutar, né? Que todos assim escutassem. Então Jesus ensina, então depois ele volta e fala. Aí ele vai falar com Pedro. Pedro,
faze-te ao mar alto e lançai as redes. Então Pedro, ele olha aquilo, pensa, né? Fala, eu pesquei ali a noite inteira. Pesquei a noite inteira, mestre. Mas, como o Senhor pediu, lançarei a rede. O que acontece? Milagre. Para quem não tinha apanhado a noite toda? Mas sabe por que o milagre aconteceu? Porque Pedro confiou também na palavra. Ele ouviu. Ele ouviu e confiou, não. Interessante o seguinte. Eu não vi esse homem pescar, mas pelo que ele fala, ele deve saber o que Interessante é tá o fazendo. seguinte. A Bíblia diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que a Bíblia fala isso? Porque você ouvir, todo mundo ouve. Mas se você tem ouvido, é para escutar. Quando você escuta, você faz. É aí que está a diferença. É verdade. Quando você escuta, você faz. Quando você ouve por ouvir, você não faz. Às vezes você está falando, você ouviu, mas você não fez. Mas quando você escuta, por isso que o Senhor fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o escutou. E ouvir e obedecer o seu chamado. Nós vamos ouvir. E por que Pedro fez isso? Porque ouviu. Interessante que ele falou assim, por que ele mandou afastar o barco para dentro e deixou de longe? Porque tem um momento na nossa vida que nós temos que escutar o Senhor. E temos que se afastar Isso das aí. coisas terrenas. Não é para nós falarmos, não é para nós expressarmos o que nós achamos, o que nós pensamos, o nosso eu, a nossa razão, as nossas ideias. Não é isso. É para nós ouvirmos o Senhor. É tempo de ouvir o Senhor. É tempo de deixar o Senhor falar conosco. É de deixar Ele pronunciar. Então, é que nós estávamos falando lá, que você citou aquele texto em Tiago, né? Tiago, que nós como homens, nós devemos... Homens que eu falo assim, de ser humano, né? A palavra trata homens, era falando da humanidade. Que nós sejamos prontos a ouvir, tardios em falar e tardios em irar-se. Isso aí. Então, pronto, primeiro é o quê? Ouvir. Quando nós ouvimos, isso acontece. Por que Pedro contou o seu milagre? Porque Pedro ouviu o Senhor. E confiou na palavra. E às vezes, olha só, nós estávamos até conversando com a irmã ali fora, ela até contou, às vezes eu conto, quantas às vezes deixamos de receber de Deus porque não ouvimos? Às vezes ouvimos e não obedecemos. Não obedecemos. Quer ver um desafio que eu vou fazer? Vocês botam no chat de vocês, pode botar. Você já escutou o Senhor? Você já ouviu a voz do Senhor? A voz de Deus, nitidamente, forte. Você já ouviu, Alan? Já. Nitidamente. Já ouvi. Você já ouviu? Juvenis, bota aí. Eu quero ouvir no chat de vocês se vocês já ouviram a voz do Senhor. Forte, hein? Olha, vou fazer outra pergunta. Há quanto tempo você não escutou a voz do Senhor? Há quanto tempo você não ouve Deus falar com você? Meu Deus. Porque essa aula vai impulsionar isso a nós, a escutarmos a voz do Senhor, a sabermos quem é ela. O proceder da aula todo vai apontar isso para nós. E escutar. Eu ouvi o Senhor falar comigo. Várias vezes. Uma vez eu estava numa prova tão grande, desesperado, meus filhos estavam doentes, um menino meu estava doente, e o Senhor falou comigo bem dessa forma, irmãos, dessa forma. Quando foi que eu te falhei contigo? Quando foi que eu te decepcionei? Cuida daquilo que confiei nas tuas mãos, porque do teu filho cuido eu. Glória a Deus. E eu descansei. Desse jeito. Eu escutei a voz desse jeito. Eu estava no carro sozinho, e eu parei o carro, comecei a chorar, encostei no acostamento, na estrada, chorei, por um período chorando ali, e voltei, porque eu estava indo sem destino. Eu estava tão decepcionado com muitas coisas acontecendo na minha vida, que eu falei assim, para onde eu vou? E o Senhor falou comigo assim, dessa forma. Então, eu tenho certeza, Ele é o mesmo Deus. Glória a Deus. Ele vai falar com você hoje. Só você pedir, Senhor, fala comigo através dessa aula, fala comigo hoje aqui. Se você estiver ouvindo Ele, fazendo a vontade do Senhor, eu nunca ouvi a voz do Senhor, irmão. Pode falar comigo. Olha, eu nunca ouvi a voz do Senhor. Porque para ouvir a voz do Senhor, o primeiro passo, você tem que parar para escutar Ele falar. Ele não fala com você falando. Eu vou falar com o Senhor, mas tem que ser do meu jeito. Não pode ser igual na Naamã, né? Naamã tem que ser do jeito dele, não pode. Senhor, não dá. E o interessante, né, que quando nós paramos para escutar, né, às vezes a voz do Senhor, o Senhor fala conosco.
Aí já aconteceu isso comigo, irmãos. De eu conversar com Deus, entrar no banco. Deus, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo essa coisa errada na minha vida? Por que isso aqui não está dando certo? Por que isso ou aquilo está dando errado? E Deus fala comigo: você está pecando nisso aqui. Você está errando nisso aqui. Você está sendo negligente nisso aqui. Que foi o que aconteceu com Pedro ali. Isso aí. Né? Pedro ouviu, ele reconheceu, confiou na palavra de Cristo. Depois ele olhou assim, não. Senhor, aparta de mim porque eu sou pecador. Ele reconheceu o pecado dele, ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E Jesus o convidou e ele se tornou o quê? Discípulo fiel de Jesus Cristo. Um homem usado pelo Senhor. E outra coisa, deixa eu uma parte que eu quero falar com vocês aqui. Eu achei muito interessante essa parte. Está dentro do nosso contexto. Eu achei muito, muito interessante, Diácono Alan. Olha só. Pedro viveu o extraordinário de Deus. Vou falar aqui. Juvenis, olha só. Olha o que Pedro viveu. Pedro foi o único que viveu algo que ninguém nunca viveu. Os discípulos nunca viveu. Ele estava no mar. Jesus veio andando sobre o mar. É um fantasma, entrava no desespero, é um fantasma e tal. E o Senhor falou: calma, que sou eu. E Pedro falou o que com ele? Senhor, se for o Senhor, manda ele até aí. Vem. O Senhor não repreendeu ele porque ele saiu do barco. O Senhor repreendeu porque ele teve medo, né? Medo. Mas olha só que ele viveu, irmãos. Olha só que esse homem pecador, como ele assumiu que era pecador diante do Senhor. Olha, eu não sou digno do Senhor, eu sou pecador. O Senhor, não, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. E ele viveu algo que ninguém nunca viveu. Ele andou por um período só, mas andou. Eu nunca andei sobre as águas. Ninguém nunca. Você andou sobre as águas? Põe no chat se você andou sobre as águas. Ele viveu algo extraordinário. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curou. Forte, né? Olha só, que esse homem viveu. Mas por que ele viveu isso? Porque ele aceitou o chamado. Mas o principal, ele ouviu e obedeceu. A gente estava ali fora conversando com a irmã, né, e ela contou um testemunho de que ela ouviu a voz de Deus, né? Só que ela, no momento, ela não discerniu. Ela falou: é coisa da minha cabeça. E ela ia para um determinado lugar e Deus já falado com ela: não vá. Ela: é coisa da minha cabeça. Ela foi e teve um prejuízo. Então, irmãos, dentro da aula aqui, que é o nosso tópico 3, né? Será que é a voz do Senhor? E aí, Bill? Como é que a gente vai discernir quando que é a voz do Senhor e quando não é? A voz do Senhor é diferente. Você sabe que é a voz do Senhor. Como a voz do Senhor, ela traz para você. A palavra fala assim, sobre o pastor, o bom pastor, sobre as ovelhas. As ovelhas, essa parte é interessante. Eu tenho um amigo meu que foi em Israel. E ele falou assim: Bill, eu fui em Israel e eu cheguei lá, achei muito interessante. Porque, assim, os pastores, ele viu a parte de pastores e tal, e ele viu, assim, eu não sei se era isso em Israel, tá, irmãos? Eu estou falando aqui, eu não sei se era em Israel. Ele me contou, e eu não sei se isso era em Israel, mas ele contou uma passagem bíblica, quando o Senhor falou essa passagem sobre das ovelhas são conhecidas. Eles param para beber Jesus água. Jesus é um pastor e conhece suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E eles pararam para beber água. João 10, 14. Isso. E elas todas descem para beber junto a água. Bom, cada pastor tem suas ovelhas, um rebanho ali de 50, 60, 70, cada um aí juntos, os pastores, eles ficam conversando. E elas vão todas nas águas beber água, todas juntas. Todos os rebanhos juntos. Tudo junto, aí mistura tudo aquilo ali. Você olhando ali, tudo igual, ovelha tudo igual, marrom, quem é de tal, quem? Quem é quem, quem é de quem. E o pastor só fala uma voz: vamos, sai uma por uma. Rapaz, junto que daquele maravilha, pastor. né? Porque conhece a voz do seu pastor. E das suas, sou conhecido. Porque o Senhor, o pastor também conhece. Olha, aquela está doentinha. Aquela tem que pegar no colo. Aquela tem que levar nos ombros. Quando Isaías fala aquela profecia: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Quando passares pela profundidade, eles não submergerão. Por que ele fala isso? É a expressão de um pastor. É o pastor que nos faz... Quando está muito difícil na nossa vida, ele nos prega no seu braço de amor e nos leva. Se não for o Senhor, peço perdão aos irmãos aqui, até pela minha vida espiritual.
Eu estou no Evangelho, eu me converti com 17 anos. Estou 47, eu tenho 30 anos que eu estou na igreja. Se não for o Senhor nesse período, eu já tinha parado. Por quê? O pastor que segura-se no colo. É um momento da nossa vida que você precisa ter esse pastor. Ouvir essa voz mansa e suave, que fala aos nossos corações. Glória a Deus. Uma voz de paz, né? Você perguntou, e a voz, como é que é? Como é que você sabe Qual que é é o ela? sinal que indica, né? Que Que é a te voz de indica? Deus. O que te indica? Calmaria. Paz que invade os nossos corações. Como Paulo diz ali, né? A paz que excede todo entendimento. Então, meu irmão, quando Deus falar com você e você sentir paz, sentir calmaria, tenha plena convicção e certeza de que é a voz do bom pastor falando no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu tive várias experiências com isso. Estava contando uma vez pro diácono Fabrício, eu estava na igreja, tinha acabado o culto e tal. E às vezes Deus faz coisas, né, como a gente falou, que a gente não entende o propósito, mas a gente obedece. É verdade. Eu estava lá guardando o instrumento, sentado assim, guardando meu violão, e o Senhor falou comigo: levanta, larga esse instrumento que eu quero falar com a minha serva. Desse jeito. E eu levantei sem entender, né? Eu não entendi nada. Acabou o culto, todo mundo saiu, eu estou guardando aqui, larguei meu instrumento. Quando eu virei, estava chegando uma irmã, ela sentou no banco e falou com o pastor: pastor, ora comigo. Não falou nada. Não falou nada. Não falou nada. Irmãos, quando eu cheguei perto, o pastor já tinha iniciado a oração, eu cheguei perto, o Senhor começou a nos usar, né, com dom de línguas, e o pastor profetizou na vida da irmã, a irmã se quebrantou. Eu falei: meu Deus, Deus é tremendo mesmo. Ele queria falar com a irmã. Isso aí. E assim, eu fui instrumento ali naquele momento. Mas você escutou. Mas eu escutei a voz. E eu achei assim, falei, coisa na minha cabeça. Levanta, eu não estou vendo ninguém. Quando eu viro para trás, a irmã chegando. Eu tive uma experiência dessa, sabe aonde? Eu estava na rua e eu estava com um grupo de louvor. Nós cantávamos louvores na rua, onde a igreja que eu estava, cantávamos, fazíamos um período de serenatas que fazia ali. Eu lembro. E aí o Senhor falou comigo dessa forma: canta debaixo dessa janela. Tinha um muro assim, um muro alto, e eu não entendi por que cantar ali, mas o Senhor falou comigo: canta louvor ali. E eu cantei, mandei ver, irmãos, vamos cantar aqui. E cantamos 2, 3 louvores. Nada aconteceu. Eu falei assim: essa é coisa da minha cabeça mesmo. Mas eu ouvi e obedeci o Senhor. Eu obedeci o Senhor. Senhor, na tua palavra eu fiz igual Pedro. Na tua palavra eu vou lançar, eu vou cantar aqui, cantamos. No outro dia na igreja, chegou uma irmã, me procurou: Bill, que maravilhosa aquela serenata que vocês fizeram. A minha irmã tinha acabado de chegar do hospital, a menina está sentindo uma dor profunda. Quando vocês começaram a cantar aquele louvor que Deus estava cuidando dela, olha, ela sentiu uma Glória paz, uma tranquilidade. Glória a Deus. Deus é tremendo. E eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Eu falei: Senhor, aos meus olhos, você não entendeu, entendi o que era aquilo ali. Obedeceu. Mas obedeci. Escutou a voz do pastor, Escutar né? a voz. É isso aí. Escutou a voz, fazer a vontade discerniu que era a voz do pastor. Fazer a vontade dele, né? Mas falando em vontade, e aí? Quando a nossa vontade é a vontade de Deus, o que é a vontade pessoal e o que é a vontade divina? É verdade. E aí? É verdade. Por exemplo, eu, em dado momento da minha vida, quis ser contador, você quis ser mecânico, um outro irmão quis ser médico, o outro quis ser psicólogo, o outro quis ser advogado. Será que podemos fazer as nossas vontades? Com certeza. Com certeza. Podemos fazer as nossas próprias escolhas? Será? E aí? Responde aí. Podemos, sim ou não? Responde aí no chat pra gente. Sim ou não? Os irmãos acham que sim ou que não? Podemos ou não podemos? E os meus olhos podemos. 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 O que acontece muito hoje nas igrejas, né? Muitos jovens, né, que estão a ponto de tomar as decisões da vida, né? Alguns aí, como a gente citou, estão terminando o ensino médio, estão ali fazendo um cursinho preparatório para prestar um vestibular, né? Alguns têm medo de perguntar para Deus qual é a vontade dele, né, para as suas vidas, né? Com medo, sabe de quê? Se frustrar. Ah, não, Deus quer que eu faça isso e não é isso que eu quero, então eu não vou perguntar a ele, eu tenho medo, eu vou fazer o que eu quero. E nós podemos, irmãos, sim,
fazer o que nós queremos, né? Porque a palavra diz que a vontade do Senhor ela é sempre boa, agradável e perfeita. Mas nós temos que orar e buscar a orientação ao Senhor se Ele está naquele negócio. Eu já tive várias experiências que o meu querer não foi o querer de Deus. Um certo momento da minha vida eu quis mudar de profissão. Só que, ao invés de chegar lá e mudar, eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, define a minha vida. Define a minha vida. E comecei a fazer um curso que hoje eu uso mais para o meu hobby do que como profissionalmente. Então, assim, o curso me valeu, né? Não foi um curso muito, muito demorado. Mas eu falei, Senhor, eu quero mudar de profissão, eu quero seguir essa profissão. E eu orei, Senhor, define a minha vida profissional. Eu só sei, irmãos, que aconteceu uma mudança lá no serviço, o contador saiu e eles começaram a procurar outro contador, e eu lá na minha e tal. Um certo dia eles me chamaram, me fizeram uma proposta, perguntaram se eu aceitava, eu aceitei. Então Deus definiu aquele dia, porque foi bom para mim profissionalmente, eu cresci, né? Eu ganhei mais destaque na empresa. Então, assim, eu ouvi e atendi à vontade do Senhor. Eu entendi que aquela era a vontade de Deus na minha vida. Então, a vontade do Senhor se cumpriu na minha vida. Eu não fiquei triste porque eu não mudei de profissão, porque era o que eu queria fazer aquilo ali, na minha cabeça era aquilo ali. Não tem problema nenhum. Nós temos que fazer escolhas. Mas a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Isso aí. Por exemplo, os discípulos eles não foram forçados a seguir Jesus. Momento Jesus chegou e falou, Pedro, você vai me seguir agora, hein? Estou falando para você me seguir agora. Momento nenhum. Ninguém é forçado a nada. Deus te deu uma coisa chamada arbítrio para você escolher. Eles fizeram o quê? Cada suas escolhas. As escolhas são suas. Eu até falei com o Diácono Alan lá fora, que eu vi num cartaz, assim, num cartaz não, um quadro, eu fui numa loja comprar peça, e aí eu estava na parede olhando, achei muito interessante o quadro, estava escrito bem assim no quadro, assim, as escolhas são suas, mas não se esqueça nunca, você é refém das consequências. Exatamente. Olha, eu achei aquele dito, sim, muito interessante. Nós entendemos uma coisa, irmãos, eu até falei com o irmão lá fora, falei assim, irmãos, não tem. A lei da semeadura, ela é válida para nós, é um exemplo assim maravilhoso. Ninguém planta uma coisa e colhe outra. Vou usar um exemplo aqui. Eu plantei tomate. Não, mas eu queria colher repolho. Vai colher? Não vai colher, gente. Não vai colher. Se você não semeou aquilo a vida toda, é igual um exemplo do meu pai. Meu pai, ele quis uma coisa na vida, mas ele nunca plantou aquilo ali. É igual, suponho, eu quero ter uma vida, um futuro mais tranquilo, uma vida financeira mais equilibrada, eu quero ter um casamento mais sólido na presença do Senhor. Então, você faz o quê? Você vai começar a galgar isso. E fazer escolhas para que isso dê certo. Para que dê certo. Se você quer ter uma vida financeira estabilizada, você vai o quê? Vai poupar, vai investir o dinheiro. Você não vai gastar tudo que você ganha. Eu quero ter um casamento bem-sucedido. Você não vai escolher qualquer pessoa a primeira que aparece. Você vai orar ao Senhor, você não vai escolher segundo. Você vai ver como que essa pessoa se comporta. Você não vai escolher segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. A vontade do Senhor. A vontade que Ele tem para você. Não é a sua vontade, é a vontade dEle. O que nós queremos, irmãos, é nosso coração, como o pastor fala, o nosso coração é inclinado ao mal, ao pecado. Não tem jeito. Exatamente. Por isso que o Senhor, olha aqui, a Bíblia fala assim, lá em Deuteronômio fala assim, eis aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, a escolha do homem, se o homem for escolher, ele escolhe tudo errado. Vai escolher tudo errado. Vai fazer as piores escolhas. Por que o Senhor sempre inclina o homem a dar a ele uma experiência? Porque escolhas com o Senhor é sempre melhor. Eu tive muitas experiências. Na minha vida, o Senhor, Ele foi escolhido para mim. O Senhor, Ele te deixa escolher. Mas, se você quiser que Ele escolha para você, Ele vai escolher. Mas a pergunta é, você vai ouvi-lo? Entendeu? Eu vou deixar o Senhor escolher para mim. Aí, sabe por quê? Porque todo mundo quer assim, irmãos. Olha, eu quero, o Senhor é meu pastor, para que nada venha me faltar. Mas eu falo assim, deitar-me faz em vez de espaço, guie-me semente águas tranquilas. Isso eu não quero. Não, deixa que guiar, eu mesmo vou guiar. Eu mesmo guio a minha vida.
mas eu só quero uma pastor para não faltar nada. Né? Eu quero ser árvore plantada junto ao ribeiro de águas para dar fruto na estação própria e as folhas não vão cair. E tudo que eu fizer vai prosperar. Ó, que versículo lindo. Mas vai lá, os dois na frente. Vai lá para você ver. Bem-aventurado, não se assenta na roda dos ganhadores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra que nós Isso falamos aí. aqui. Aí depois de você fazendo isso aí sim você vai ser plantado. As pessoas querem inverter. Não vai funcionar. Não vai dar certo. E o que vocês têm que ter plena consciência é de que toda escolha tem uma consequência, seja ela boa ou má. E uma decisão tomada segundo a vontade de Deus, logicamente as consequências são boas, né? Não tem para onde correr. E para ter sucesso na nossa vida, o que é necessário? É buscar a orientação do Senhor. Como as experiências que nós contamos aqui, o diácono Bill falou, né? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando ao Senhor, Deus vai falar. Eu tive uma experiência uma vez, quando eu tinha 17 anos, estava naquela situação, né? Meio parecido com alguns dos irmãos aqui. Finalizando o ensino médio, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu gosto, e eu estava assim, totalmente indeciso. Totalmente indeciso. Fiquei pensando, meu Deus, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer. E aquilo me deu uma aflição tão grande, tão grande. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Né? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um emprego garantido assim ainda, eu era menor aprendiz na época. Aí eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a buscar a Ele. Comecei a pedir a Ele um direcionamento, qual que era a vontade dEle. E um certo dia o Senhor falou comigo que tudo que eu fizesse, que eu colocasse Ele à frente, Ele iria me prosperar. Aleluia. Então, irmãos, assim, aquilo me trouxe uma calma, uma paz, uma segurança tão grande, que no outro dia eu pensei, o que eu gosto de fazer? E onde eu era menor aprendiz, eu era um menor aprendiz na contabilidade. Lá foi o meu primeiro contato com a contabilidade. E eu comecei a raciocinar, falei, olha, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Né? Aí eu terminei o ensino médio, entrei na faculdade, e já desde o segundo período eu já era apaixonado pelo curso. E estou aí nessa carreira até hoje, então, ou seja... E amo o que faz. Amo o que eu faço, sou bom no que eu faço. Isso aí. E eu coloquei o Senhor à frente de todas as coisas. E o Senhor me mostrou que aquele era o caminho. Isso aí. E eu ouvi a voz dele, e a voz dele me trouxe o quê? Paz, calma. Então, hoje eu colho bons frutos dessa boa escolha que eu fiz. A experiência que eu tive, né, com o Senhor na minha profissão, que é o que você pode ter também. Ah, Senhor, eu quero ser médico, eu quero ser isso, mas me confirma, fala ao meu coração. Às vezes você vai pegar para ler um texto na palavra e vai ver, falar, e Jesus curou, não sei o quê, e havia uma mulher que tinha uma enfermidade, assim, vai ser uma confirmação de Deus e o Espírito Santo vai testificar o seu coração, o Senhor vai falar, né, aos seus ouvidos, você vai reconhecer que é a voz do Senhor. Essas são as experiências que nós temos, irmãos, ouvindo a voz do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Né? Chegando, então, aqui a nossa aula, né? Tem umas perguntinhas, né? Aqui, para aqueles que estudaram a lição, e eu quero que vocês respondam no chat aí. Vamos ver se vocês estão antenados. Essa aqui acho que é a mais difícil, né, meu? Essa é, né? Quantos homens Jesus chamou para serem seus discípulos? Quantos mestres chamou? Tem até um filme que tem que fala 12 homens. O mestre ele chamou 12 homens. 12 homens a serem seus primeiros discípulos. Aí. Que benção. E essa aqui tá fácil, a gente leu na leitura bíblica em classe. Qual era a profissão de Pedro e André? Eles eram o quê? Pedreiro? Engenheiro? Pescadores. Se tornariam o quê? Pescadores de homens. Se tornaram, né? Foram os homens de Deus usados pelo Senhor. Exatamente. Qual foi o convite de Jesus para os primeiros apóstolos e para nós também? Qual foi? O primeiro convite é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. É o que nós falamos na aula, né? O convite não foi só para Pedro, para Tiago e para João,
não foi só para o diácono Alain, não foi só para o diácono Fabrício. É para todos nós esse convite. Então, basta você, assim como nós, aceitar esse convite, porque Deus terá planos grandiosos na sua Glória a vida. Jesus. Glória a Jesus. E o que aconteceu com Pedro depois que Jesus fez o milagre ali da pesca maravilhosa? Pedro, depois de ver aquele milagre maravilhoso, Pedro caiu de joelho diante de Jesus e ele reconheceu o seu pecado diante de Jesus, que Jesus era o Salvador. Está em Lucas, capítulo 5, verso 8. Então, o que isso quer dizer para nós, né? Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós vemos a operação milagrosa que é a salvação na vida do homem, nós começamos a ver, olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e ver, nossa, eu tenho falhado nisso, eu tenho pecado nisso. Mas Jesus, ele nos transforma e nos leva a ser o quê? Um discípulo dele, Aleluia. a ser um apóstolo dele que vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Aleluia. E mais uma pergunta: qual o sinal de que é a voz do bom pastor? É isso aí. Nós perguntamos lá se você já escutou a voz do bom Responde pastor. aí, você que já escutou a voz de Deus, qual é o sinal que é a voz do bom pastor? E se você escutou? E se você escutou? Interessante. Paz, uma calmaria que invade o nosso coração. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Nas nossas experiências que nós contamos aqui, Vivemos isso, irmãos. vivemos isso, e todas elas, a voz do Senhor nos trouxe segurança, nos trouxe calma, nos trouxe paz, e descansou o nosso coração, Descansou. né? Em momentos difíceis, em momentos de decisão. Então, a voz do bom pastor, a gente reconhece quando ela nos traz paz e calmaria. Glória a Jesus. Glória a Deus. Neste momento, nós chegamos a um momento importante, né, da nossa aula, que é o ofertório, né? Faz Gostaria parte, de faz parte. convidá-los a ofertar nesta manhã de domingo, né, na obra do Senhor, né? Nós temos aqui Os 1000 valentes, né? os 1000 valentes, né? Onde Seja nós- você um 1000 valente, né? Nós temos desejo de comprar esse espaço aqui. Pela fé, nós já cremos que esse espaço Já é nosso. é nosso, já compramos. Né? Deus nos pela fé. concedeu. E que Deus possa te usar, tocar no teu coração, faça o seu voto ali dos 1000 valentes e oferte na casa do Senhor nesta manhã. A irmã Amanda aí vai Dá um louvor. tocar um louvor, né? Que Deus possa te usar poderosamente. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Pois é, Conclusão. chegamos aí ao final de mais uma aula. Uma belíssima aula, hein? Belíssima aula, Fabrício, Maravilhosa. um prazer Prazer enorme. sempre. E um aprendizado. Olha, eu falo que eu aprendo muito contigo. Eu com você. Diácono Fabrício é um homem de Deus que tem muitas experiências, né, com o Senhor. Eu fico maravilhado em estarmos aprendendo junto, que a aula do Senhor, ela nos faz aprender. E experiências que eu contei para os irmãos, nós vivemos isso aqui. Com eu vivi certeza. isso aqui. O gostoso de dar essa aula porque é uma coisa que a gente viveu, né? Viveu. A gente tem propriedade para falar de Viveu. que é dessa forma que Deus age nas nossas Então, vidas. o É Senhor, maravilhoso, irmãos. ele tem sempre o melhor. E a palavra que eu tenho para vocês, assim, eu vejo, juvenis, vivam a presença do Senhor. Não queima etapa na vida de vocês. Sabe? Não queima etapa. Vai devagar.
Deixa Deus fazer na vida de vocês, no tempo dele, como ele quer. Não fica preocupado. Meu Deus, vai ser amanhã. O amanhã pertence a Deus. Vive o hoje de Deus. Vive o extraordinário de Deus. Vive o melhor de Deus. O que o Senhor está fazendo no nosso meio é maravilhoso, né? As nossas ceias são presença de Deus. Sente a presença de Deus. Se quebrante nos pés do Senhor. É viver esse momento. Amanhã, o que vai ser amanhã? Amanhã é dele. Amanhã ele pertence. Se ele te prometeu, irmãos, eu estou no Evangelho tem 30 anos. Em 30 anos, eu nunca vi a palavra dele cair por terra. Em 30 anos. Tudo que ele me prometeu, irmãos, em nome de Jesus, se cumpriu. Glória a Jesus. Glória Tudo. a Deus. Uma vírgula ficou sem cumprir. Tudo se cumpriu. Então, irmãos, tenho certeza que as escolhas que vocês fizerem hoje No Senhor. Vai se cumprir. Irmãos, Jesus ele nos deu o melhor presente de todos, que é a salvação. Para você, juvenil, ele tem um plano para a sua vida, ele tem um plano para mim, ele tem um plano para o diácono Fabrício, ele tem um plano para nossas vidas. Jesus, ele se importa conosco, ele se importa comigo, ele se importa com o diácono Fabrício, ele se importa com você, ele se importa com você que nos visita nesta noite, ele se importa com você que ainda não sabe qual decisão tomar, e ele tem um plano para fazer na sua vida, e ele se importa tanto contigo que ele deseja te orientar. Aleluia. E como que ele vai lhe orientar? Através da palavra, através da oração. E ele vai te orientar em todas as áreas da sua vida. Basta você ouvir a voz de Deus, orar e ler a palavra do Senhor, que ele vai te orientar em tudo ele vai falar. O Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Porque a vontade de Deus, como nós falamos aqui, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Pois só ele sabe, né, o que nós precisamos, os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos temores. Ele conhece tudo isso. Ele nos conhece tão bem quanto a nós mesmos. É verdade. Então, a vontade dele para nossas vidas sempre vai ser a melhor, boa, perfeita e agradável. Ouça a voz de Jesus nessa manhã. Procure fazer a vontade de Jesus. A vontade dele para a sua vida é o melhor que ele tem. É o melhor que ele tem para te oferecer, pois ele tem planos perfeitos para a sua vida. Glória a Deus. Amém? E interessante o seguinte, se os irmãos estiverem no chat, os irmãos estão nos visitando, se você escutou a voz do Senhor nessa aula, se Deus falou no seu coração, pode nos procurar. Nos procurar, nós vamos estar na igreja. Estaremos depois. À disposição, irmãos. Disposição dos irmãos vamos orar procurar, por você, orar, vamos conhecer, porque essa aula falou comigo profundamente. Com certeza, eu tenho certeza que falou com vocês. E, por certo, se você escutou o Senhor, você sabe que seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos Pode orar. orar, então, encerrando? Pode orar. Nosso Deus, eterno Pai, Senhor, somos gratos. bendizemos, Senhor Aleluia Deus, ao ao teu Teu nome. nome por mais esta manhã na Tua presença. Somos gratos. Senhor, de um tema tão glorioso. Senhor, Senhor Deus, de louvado que podemos é o teu fazer a nome. Tua vontade. Senhor Deus, tema este tão enriquecedor que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por este ensino dessa Glória manhã. a Jesus. Pela vida, Senhor Deus, de cada juvenil, Senhor Deus, que está nos assistindo. Louvamos ao Teu nome, de cada Senhor. vida, Senhor Deus, que nos visitou nesta manhã. Senhor Deus, que a Tua voz venha ecoar, ó Pai, nesses ouvidos, nesses corações, e que eles venham reconhecer e entender que é a voz do Senhor. Que eles venham sentir paz, calmaria, que eles possam, Senhor Deus, obedecer à Tua vontade, Senhor Deus, para a vida deles. Nós oramos assim, por tudo o Senhor tem feito e ainda farás nas nossas vidas, Senhor Deus, porque os planos do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã de ensino, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Um bom domingo para você e sua família. Um bom domingo, um prazer estar com vocês nessa manhã, foi bênção demais. Glória a que Deus Deus. abençoe o domingo de vocês. A paz do Senhor. Amém. A paz do Paz do Senhor. Senhor. Fique com Deus. Tchau, tchau.